Pessoal, hoje a entrevista ela está tomando outro rumo. Você vai saber como é a rotina de uma profissional de necrópsia no seu dia a dia. Ela vai nos contar tudo. Denise, olha, eu estou realmente sentindo a sua profissão. Estou falando como leiga. Antes de você se apresentar, eu quero que você seja bem-vinda. Denise Potronieri Martins. Eu quero que você nos conte tudo. Eu queria até começar essa entrevista sorrindo, brincando, mas é um tema que eu não estou conseguindo. Mas com esse sorriso, eu tenho certeza que quem está nos assistindo acha que você veio falar de moda. Linda. E não é isso. Nós vamos começar agora. Fale para nós sobre a sua formação. Boa noite, primeiramente. Obrigada pelo convite, por me dar esse espaço, né, para falar um pouquinho mais sobre a minha profissão, tão diferente que as pessoas perguntam. A minha formação é em ciências biológicas. Então, eu fiz biologia e, depois disso, a minha carreira ela foi para rumos que eu não esperava. Então, depois eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, e depois eu entrei nessa carreira de auxiliar de necrópsia através de concurso público. E já que estamos falando de necrópsia, você corta cadáver? Essa é a pergunta que todo mundo faz. É a primeira pergunta. Quando alguém pergunta a minha profissão, aí eu falo, sou auxiliar de necrópsia, trabalho no IML. Mas você corta as pessoas? Na maioria dos casos, sim. Mas sempre tendo a parte científica, técnica. No caso, eu falo que nós fazemos um exame pericial e, em determinadas vezes, a gente precisa fazer incisões para acessar os órgãos internos, analisar as lesões, ver os sinais internos. Então, sim, nós temos que realizar incisões no corpo. Que aí as pessoas perguntam, né? Você corta. Sim, Então, sim. Olha, nós temos uma série de perguntas aqui e uma delas é: estou vendo que você carrega um distintivo. Conte um pouco sobre ele, como que é a sua rotina usando ele no seu trabalho e no seu dia a dia. Sim, a gente usa distintivo porque o cargo de auxiliar de necrópsia, mesmo sendo no Instituto Médico Legal, né, que é um instituto de perícia, ele faz parte de um órgão policial. Então, nós, auxiliares de necrópsia e o médico legista, somos policiais civis. Então, dentro da Polícia Civil, existem esses órgãos científicos, que a gente chama de Polícia Técnico-Científica. Então, diante disso, a gente precisa ter o distintivo, ter a nossa identificação, a gente tem uma formação específica nessa área policial, temos o porte de arma. Então, não deixa de ser um cargo de caráter policial, né? Mas a gente se utiliza da ciência para auxílio do direito. Então, por isso que temos os distintivos, todos esses equipamentos. Certo. Foi ótimo você falar sobre isso, porque quem olha para você não percebe e não imagina o que você faz. E diga-me, o distintivo, a arma, isso são objetos normais para você? Hoje você encara com uma normalidade? Hoje, sim. No começo, eu tive um pouquinho de resistência. Eu ficava um pouco com receio, a gente fica com um pouco de medo também, né? Mas a gente tenta, a todo momento, não se expor, né? Não ficar usando disso, né? Para mostrar, para fazer algum tipo de propaganda. Então, isso tem que ter muita consciência, né, da pessoa, até mesmo pela nossa segurança. Então, no começo eu fiquei com um pouquinho de receio. Com o passar do tempo vai ficando mais natural, né? Então, tem que ter cautela, né? Tudo tem que ter cautela, tem que ter um equilíbrio. Sim, sim. Então, e sempre tem a lei que rege, né? Então, a gente nunca pode ultrapassar aqueles limites. Perfeito. E como estamos falando de lei, estou diante aqui de uma autoridade policial, eu tenho que me comportar hoje. Diga-me, nas suas horas vagas,
o que é que você faz, já que a sua rotina profissional ela é muito séria? Então, o que você faz nas horas vagas? Eu procuro fazer coisas bem aleatórias, né? Porque o meu trabalho já é algo que é bem pesado, são coisas que a gente não se vê com frequência. Na TV passa bastante sobre isso, né? Essa mídia mais sensacionalista. Mas, assim, eu tento fazer coisas que me trazem bem-estar. Rotinas de autocuidado, tento sempre deixar a mente ocupada com leitura, com estudos. Então, eu sempre tento buscar um equilíbrio mental, da saúde, intelectual. Eu acho que isso ajuda bastante, visto esse ambiente mais pesado que a gente trabalha. A gente vê tanta coisa e a gente percebe que o ser humano é capaz de tudo. Mas eu tento sempre ficar centrada, cuidar de mim, da minha saúde, vou para academia, pego bastante peso, ajuda também na profissão a não sofrer tanto. Mas eu costumo sempre fazer coisas assim ao ar livre, atividade física, boa alimentação. Acho que é o segredo, é esse equilíbrio. Perfeito. E como eu também lido com ética, nas minhas perguntas, eu não vou falar de nomes dos cadáveres, não vamos falar de nomes de cidade, por ética e também por respeito à sua profissão. Mas tem muita curiosidade, não só eu como uma pessoa comum, mas também daqueles que estão nos assistindo. Já vou fazer uma pergunta que vai mexer com o teu emocional, com certeza, porque além de policial, você teve um preparo, mas você é ser humano e você é mulher. Então, vivemos aqui com o sentimento e a emoção à flor da pele. Quando se trata de um cadáver criança, você já se deparou em algum momento que foi muito difícil ou de fazer uma incisão, ou se de repente, num acidente, aquela criança chegou para você decapitada? A gente não usa nem o termo criança, o cadáver chegou decapitado, esquartejado. Conta para nós algum momento que abalou a sua emoção. Sim, esses casos assim com crianças, eu nunca peguei assim por si só, mas quando a gente faz estágio na preparação, a gente faz estágio em centros maiores, então a gente acaba vendo mais casos diferentes. Casos com crianças ou bebês ou recém-nascidos são bem chocantes, né? São bem complicados. Casos não só de crianças, mas de adultos também, os decapitados, que nada mais é do que a separação total, né, de cabeça e corpo. Então, esses casos também são bem chocantes, porque a gente tem que fotografar, tem que manipular, então é uma coisa bem assustadora, assim, bem estranha, mas a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser o cientista, tem que ter, muitas vezes, sangue frio para realizar o trabalho com excelência, porque a gente não pode deixar passar nada. Então, a gente tem que manipular. Então, mas os que mais, assim, que me chocam, né? Não vou dizer que me afetam, porque é como se eu vestisse um personagem. Então, eu entro lá, eu tenho que analisar, eu tenho que auxiliar junto com o médico, descobrir o que aconteceu. Mas esses casos, criança, mulheres, principalmente as que sofreram violência, e esses casos aí de decapitados são os mais assustadores, assim. Eu acho que eu posso dizer isso. Aproveitando a sua resposta, você já se deparou? Claro que sim, mas eu estou perguntando por mim. Imagino, eu não quero, ainda bem que já tem você e toda uma equipe competente para isso, mas imagino uma cena em que, entrando no ML, tem uma cabeça separada do corpo. Como está a situação dessa cabeça? Eu fico pensando, como está o olhar daquela cabeça? A boca, a expressão. Como que é, doutora? Nossa, é uma face, a gente fala que é a face da morte. É uma Um expressão, espanto. eu não sei explicar, assim, mas é uma expressão diferente, de morte mesmo, assim.
Em velório, geralmente as pessoas elas modificam um pouco, né? Fecham os olhos, tudo. Mas geralmente os olhos estão semi-abertos, então é uma expressão paralisada ali, sem sorriso, como se fosse adormecida mesmo. É esse tipo de face, né, que eles apresentam. E seria o registro do momento que ocorreu a morte, aquele assassinato, ou a morte, não é? Seria essa a expressão do momento que a pessoa foi atingida por um objeto? Não Não necessariamente, porque tem necessariamente. relaxamento, né, da Muscular, musculatura, tudo. Então, ela não fica com uma expressão, por de exemplo, no caso pânico, você quer de dizer de horror, pânico, de de horror. espanto, né? Não, ele tem uma expressão específica de morte mesmo, né? Sim. Tem até um nome científico, o nome da face, mas não lembro agora, mas é um rosto similar em todos os casos. Não tem uma característica específica, assim, Entendi. da hora da morte, Sim, sim. um espanto, uma cara diferenciada, assim. Não tem. Entendi, compreendi. Olha, é muito difícil, viu? Eu estou fazendo as perguntas, mas eu estou me envolvendo como se eu tivesse numa cena, realmente, naquele momento. Parece que eu estou sentindo o trabalho dela. Meu Deus, vamos lá. Eu vi que você estudou muito. Qual é a sua formação acadêmica para você chegar até onde você chegou? No concurso público, porque esse cargo é um cargo a nível de concurso público, estadual, da Polícia Civil, ele é um cargo de nível médio. Porém, antes disso, eu tenho minha formação acadêmica em biologia, ciências biológicas, me formei. Depois disso, eu comecei a fazer estágio. Eu me interessei na área de genética humana e médica. Então, eu fui trabalhar com pesquisas relacionadas a doenças genéticas, na parte médica de humanos. Depois disso, eu tive contato com a genética forense, que nada mais é do que a ciência com auxílio da justiça. Então, aqueles conhecimentos de genética humana que eu tinha, eu poderia aplicar em alguma área do direito, ou área de crimes, área de identificação humana para desastres em massas, desaparecidos, identificação de vínculo biológico, que são os famosos testes de paternidade. Então, a genética ela pode ser aplicada nesses casos. E partindo disso, desse meu que eu fiz o doutorado nessa área de genética forense, eu conheci a perícia, os cargos da polícia técnico-científica, que até então eu nem sabia que eram cargos policiais, que eram cargos de concurso, nem sabia como era feito, porque antigamente não era tão divulgado. Hoje, com o Instagram, redes sociais, é mais divulgado. Então, eu conheci essa área, aí eu me apaixonei, e aí, a partir disso, que eu comecei a estudar para esse tipo de concurso público. E aí foi onde um dos cargos que eu passei foi esse de auxiliar de necrópsia, que não era uma das minhas primeiras opções, mas eu acabei indo por esse caminho. Por E pesquisa. aí eu me apaixonei, porque eu sempre gostei da área de anatomia, já tinha lecionado anatomia e fisiologia humana. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar diretamente com a anatomia e a fisiologia e relacionar a pesquisa em cima disso, né, a ciência, e aí eu me apaixonei por essa área. Que maravilhoso. Nós estamos falando aqui sobre o assunto necrópsia. Para você que está nos assistindo e ainda surge alguma dúvida e fala assim, olha, fala melhor o que é isso, a doutora vai explicar o que ela realmente faz na prática. Conta para nós. Primeiramente, toda vez que chega um caso lá para nós, um cadáver, ele veio por meio de 3 formas, né? Porque a gente tem as mortes causadas por doenças, né? Mortes naturais, e tem as mortes causadas por meios externos, violenta, suspeita, ou em casos de que foi uma morte natural, mas o cadáver está em estado avançado de putrefação. Então, nesses outros casos, vai direto para o IML, que é um Instituto Médico Legal, para a gente analisar a causa da morte. Pode ser que tenha algum crime ali envolvendo, então a gente precisa, como órgão policial, apurar esse tipo de situação. Então, primeiramente, o cadáver chega, a gente tem que fazer toda uma identificação primeiro, para identificar se é realmente aquela pessoa, se ele tem uma documentação,
se já encontraram a família. Se não, a gente tem que fazer essa identificação primeiro, por meio das digitais, por meio do DNA, enfim, tem N métodos científicos para fazer a identificação, que é outro tipo de podcast dá para fazer. Nós vamos fazer uma série. É uma série, acho melhor a série. E depois disso que a gente faz a identificação, a gente começa o exame em si, que é uma perícia. Então, existe tanto a perícia lá no local do crime, que é feito pelos peritos criminais, que é uma perícia externa, e a perícia no corpo de delito, que é no próprio vestígio ali, que é o cadáver. Então, a gente faz primeiro uma análise externa, e para ver se a gente determina o que pode ter ocorrido ali, o que ocasionou a morte daquele cadáver. Se, pelas circunstâncias externas ali do cadáver, a gente não conseguir determinar a causa da morte, aí é que a gente faz as aberturas das cavidades, que aí são as incisões. Então, a gente faz sempre incisões do crânio, né, da cabeça, e incisões do tronco e abdômen, que é para analisar os órgãos internos, ver toda a fisiologia, para ver se tem algum tipo de lesão. E, além disso, se a gente também não encontrar nada, se é algum tipo de morte suspeita, indeterminada, a gente faz coleta de exames também, toxicológicos, dosagem alcoólica, para o laboratório analisar, para determinar. Então, assim, cada caso é um caso, né? Mas a necrópsia mais completa seria isso, toda essa análise. Perfeito. Ainda em referência ao cadáver que chega para vocês, onde exatamente você fica? Fica dentro do hospital, fica dentro da polícia e é acionada e vai para um determinado espaço, vai para o IML. Onde exatamente é a tua atuação de trabalho? A minha atuação ela é interna, ela é dentro do Instituto Médico Legal. Então, os cadáveres eles chegam até nós. A partir do momento que ocorreu o crime, ou um acidente, ou a morte suspeita, os delegados, né, eles têm todo um procedimento e eles requisitam um exame necroscópico. Aí, a partir do momento que é requisitado esse exame, nas regiões aqui mais do interior, quem faz esse transporte são as funerárias. Então, eles têm convênio com as prefeituras e as funerárias se revezam para fazer esse transporte do local onde esse corpo foi encontrado, ou o local do crime, até o IML. Então, nós ficamos lá, nesse local, no IML, na sala de necrópsia, aguardando. Aí, esse corpo chegou lá, aí ele já está sob custódia ali do IML para a gente poder realizar os exames, a identificação. Aí, após o procedimento, após a perícia, a gente faz a liberação desse corpo para os familiares. E detalhe, qualquer corpo vai para o IML ou apenas casos suspeitos de assassinato ou mortes por acidente? A minha pergunta é, uma pessoa está em casa, dormiu, acordou, aliás, desculpa, não acordou, está morta. Neste caso, a família acionou o SAMU, o bombeiro, e levou para o hospital, está morto. Esse corpo vai para o IML? Essa pessoa, eu quero dizer, se alguém matou essa pessoa em casa, ou por envenenamento, qualquer ato, esse corpo pode acontecer da pessoa ter assassinado e isso ficar impune? Depende das circunstâncias ali da morte, se caso as pessoas que foram acionadas, por exemplo, o SAMU, ou o resgate, os bombeiros, detectarem que tem uma mínima coisa estranha ali, eles vão acionar a polícia militar, e a polícia militar consequentemente, a polícia civil. Então, o delegado solicita uma perícia no local. Então, os peritos indo lá. Aí, se eles determinarem qualquer tipo de substância suspeita, arrombamento, qualquer coisa que remete a algum tipo de crime, né, um homicídio, no caso, ou até um suicídio, eles já solicitam para esse corpo ir para o IML. Mas, do contrário, é mais fácil as mortes naturais, né? Pessoa que está em acompanhamento por algum tipo de doença, que faz algum tipo de tratamento, ou que é de idade, que se sabe que já tem algum tipo de doença, chegando no hospital, aí realizam os exames lá, determinam a morte e que
nos hospitais tem os patologistas, tem o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Então, é nesse local, é como se fosse um IML, lá dentro do hospital, eles fazem a declaração de óbito quando tem esses casos de morte natural, que é por algum tipo de doença. Agora, qualquer suspeita de morte por eventos externos, que aí são esses acidentes, mortes suspeitas, que não se sabe, né, indeterminado, a pessoa era saudável e estava, sei lá, ou praticando algum tipo de esporte e morreu do nada, não se sabe se tinha consumido algum tipo de substância, drogas, aí esse caso vai para o IML. Então, é determinadas situações que se suspeita de algo estranho, aí vai para o IML. Já aconteceu de estar lá no IML, a gente começou a fazer o exame e, no final, descobrimos que foi um tipo de morte natural. A gente, o médico legista, já estando ali fazendo o exame, acaba terminando de fazer a necrópsia, né? Porque não tem como a gente depois mandar de novo esse cadáver lá para o SVO do hospital. Então, por conta dessa logística, já aconteceu várias vezes da gente fazer uma morte que foi indeterminada, que foi por causa natural. Acontece. Agora, o que não pode acontecer é ir lá para o SVO, no hospital, e lá eles determinarem que foi por algum tipo de substância, alguma coisa suspeita, esse corpo ele vai sim ser levado lá para o IML por conta de uma apuração. Uma apuração criminal, porque tem que ser feito em um órgão oficial da segurança pública. E os hospitais, eles não têm esse tipo de perícia. Não tem essa técnica. Não. Muito bem explicado, doutora. E fora a sua experiência como estágio, você sendo uma profissional em contato com a morte, qual foi a sua primeira experiência de trabalho mesmo? Foi no IML ou em outro local? Foi no IML mesmo. Tanto assim, eu nunca pensei assim, eu nunca tive assim, eu quero trabalhar com isso, né? Eu me interessar por isso. Eu sempre me interessei muito pela investigação, pelo espírito investigativo. Sempre gostei muito de coisas diferentes, coisas que ninguém gosta. Então, tá todo mundo indo na modinha, eu vou pro lado contrário. Então, tá todo mundo fazendo tal coisa, eu quero fazer outra coisa. Então, quando eu descobri, né, esse tipo de profissão, eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca tive contato com um cadáver, assim, eu não sei, assim, algum curso de anatomia que eu fiz, quando eu fazia estágio na faculdade de medicina, na época da faculdade, a gente tem um laboratório de anatomia lá da faculdade de medicina, mas nunca, assim, nunca pensei que eu ia trabalhar com isso. Então, a primeira vez que eu tive contato mesmo foi no meu estágio de formação da minha carreira mesmo. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Perfeito, perfeito. E como é lidar todos os dias com esse trabalho que é a morte? Eu sempre achei assim que talvez o trabalho ele fosse mudar, né, minha percepção, alguma coisa assim, mas eu acho que as pessoas que trabalham com isso, elas já têm algum tipo de percepção assim para lidar com isso. Então eu acho que são as pessoas que procuram esse tipo de trabalho. Eu acho que pelo menos no meu caso foi assim. Então, eu acho que na minha mentalidade já fortalecida, eu já sempre pensando ali que o que eu faço vai ajudar a desvendar algum tipo de crime, que vai solucionar alguma coisa, que vai trazer algum conforto para a família. Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade de que aquele trabalho é um trabalho técnico-científico. Então, eu nunca tive um certo, assim... Nunca me trouxe um certo impacto isso, trabalhar com isso. Eu acho que para mim foi sempre muito... Não vou dizer natural, porque acho que isso não é... falar que é natural trabalhar com isso, não é. Mas eu acho que o meu anseio, assim, de Desvendar. corpo humano, de achar aquilo magnífico, como tudo funciona, quando tudo está funcionando como tem que ser, quando uma coisa sai do lugar, como é que impacta no corpo. Então, eu acho que esse tipo de estudar essa área, de enxergar isso ali todos os dias,
me fascina ainda mais, assim, e querer a estudar, a entender mais o corpo humano, os nossos limites. Então, eu não sou uma pessoa que lido mal com a morte. Eu acho que eu encaro isso, que é o que vai acontecer com todo mundo, né? É o ciclo da vida. Perfeito. E você falando isso, eu entendi perfeitamente, porque a tua satisfação, na realidade, é desvendar esse mistério, dar esse conforto para a família em saber o que de fato aconteceu, e até esse esclarecimento. Então, porque na realidade, eu posso usar um termo aqui que não seja técnico, porque na realidade nós estamos aqui construídos. Então, você lida com essa desconstrução. Sim. Você é como se estivesse numa oficina mecânica fazendo um desmanche daquela peça para entender o que aconteceu ali de fato. Sim. Então, seria isso. Então, eu entendo, nesse momento, que essa satisfação, esse momento que você está ali lidando com o cadáver, não é uma satisfação pessoal, mas a satisfação e todo o cuidado de entregar para a família realmente a ocorrência dos fatos. Sim. Então, mesclando ali o teu conhecimento técnico ligado à medicina, ligado à genética e contribuindo com a polícia. Então, tudo isso é realmente relevante porque vai dar um conforto para a família. Acredito que tenha um laudo, acredito que tenha todo um processo para que você chegue de fato àquela ocorrência. E acredito eu que não seja apenas você, e sim uma equipe que trabalha em cima daquele caso, não é? Sim. Então, para você que está nos ouvindo, é muito interessante. Eu, na realidade, estou até imaginando muito mais profundamente, porque nós assistimos filmes, nós assistimos séries, mas estar conversando aqui com uma profissional que lida com isso, então é a primeira vez. Então, hoje, aqui no podcast com Vilma Birelli, você está ouvindo algo inédito, porque é um tema que a gente não tem esse conforto para falar sorridentemente, alegremente, mas eu estou sentindo esse conforto que ela disse. Eu lido com a morte diariamente, mas eu não tenho esse impacto que nós temos do medo, do nojo, de receio de estar lidando com um corpo ali que não está mais vivo. Então, eu estou entendendo agora de fato. E outro detalhe, o que mais te encanta nesse trabalho? Agora, você falou tecnicamente e de dar esse conforto para a família, mas estar todo dia ali, eu nem poderia usar a palavra encantamento. O que te motiva diariamente estar executando esse trabalho, além desse conforto para a família e até para os colegas de trabalho? Sim, acho interessante essa abertura aqui para falar sobre isso, porque não é com qualquer pessoa que a gente fala, né? Ou não é qualquer lugar que a gente fala sobre isso. É sempre um receio de falar da morte, porque ali era um indivíduo, era um ser humano, ele tinha uma família. Não importa se ele sofreu um crime ou se ele foi o criminoso. Então, o que eu acho mais interessante é a gente, por mais que aquele corpo ali ele não tem mais vida, que naquele momento da perícia a gente possa trazer alguma resposta para o que aconteceu, e que a gente possa levar, né, essa informação não só para a família, mas para a sociedade. E eu acho também que algumas pessoas elas têm o papel ali durante a sua morte, talvez algo muito violento, que a gente possa tirar uma mensagem disso, que a gente possa ficar mais alerta. Acontece muito acidentes de trânsito. Então, todos os acidentes de trânsito que acontecem, esses casos vão para o IML. Então, você vê pessoas jovens, pessoas que estavam aproveitando o final de semana com família, pessoas que beberam um pouco. Então, não necessariamente essas pessoas beberam, mas talvez o acidente ali entre elas, uma dessas pessoas, né, consumiram algum tipo de substância. Então,
pra gente dar mais valor, prestar mais atenção no que a gente faz. Eu gosto muito também, trabalhando assim com a morte todo esse tempo, faz com que eu dê mais valor à vida. Então, tem muitos casos também de suicídio, a gente atende muitos casos de suicídio. Também eu acho assim que vale o alerta para a gente olhar mais ao nosso redor, como é que estão nossos amigos, nossos familiares, como que está a saúde mental, porque hoje em dia tudo é muito bonito na rede social, mas e na hora que desliga a câmera do celular, na hora que vai para casa sozinho? Então, assim, prestar mais atenção nesses sinais, nas pessoas que estão ali ao nosso redor, porque algumas mortes com certeza poderiam ser evitadas com uma simples mensagem, com um olho no olho, com uma visita. Então, assim, retomar mais esse tipo de coisa, porque hoje em dia tá todo mundo muito vivendo só na mídia, no bonito, tudo no bem bom, né? Mas a hora que tá em casa, ela sozinha, a gente nem imagina o que se passa. Então, assim, pessoas muito jovens tirando a própria vida. Então, assim, eu me deparo com esse tipo de situações quase todos os dias, assim. Então, isso me faz ter mais vontade de viver, de falar para as pessoas, para aproveitar mais os momentos. Eu acho que é isso. Perfeito. E, diante dessa sua fala, hoje em dia nós temos muitas informações e notícias bombardeadas a todo momento falando de acidentes e você vivendo tudo isso e sabendo de tudo isso. Você acredita que você perdeu a sensibilidade em lidar com a morte? Você acha que é um assunto comum? Você acha que isso te deixou fria? Ou você consegue realmente, emocionalmente, separar tudo isso? Eu consigo separar tudo isso, porque até mesmo quando a gente vai fazer um exame, a gente não. Eu principalmente, né? Procuro não querer ficar perguntando informações pessoais, querendo saber quem era a pessoa, o que a pessoa fazia. Então, assim, eu tento me blindar ao máximo disso. Então, eu sempre tento ter um olhar mais crítico, mais técnico e não muito amoroso, ou um olhar de sofrimento para aquilo que era um ser humano, que podia ter deixado uma família. Então, eu sempre tento analisar nesse tipo de ter esse tipo de visão, que essa pessoa que está ali é só mais uma pessoa para eu fazer a análise e ver o que aconteceu para eu dar uma resposta para ela ali ou para a família que está ali aguardando a liberação. Então a gente faz, né, a documentação, tudo. Então eu acho que eu consigo lidar bem com isso por conta que eu separo bastante. Quando esse monte de notícia que a gente fica vendo, eu evito ver esse tipo de notícia. Eu não gosto de ficar vendo. Eu acho que acredito muito em energia. Então, assim, por isso que eu tento fazer coisas muito aleatórias. Eu gosto de ser bem alegre, eu sou bem extrovertida, faço piada. Então, assim, sou bem assim. Então, eu separo bastante esse meu lado profissional e o meu lado pessoal. Então, isso não me afeta. Ai, que bom saber disso. E tem uma outra pergunta que você vai viajar nesse tempo todo, desde o início que você iniciou a tua carreira, e você vai me dizer se no teu trabalho teve algum momento, algum caso que realmente te impactou, te marcou a ponto de você ficar alguns dias muito sensibilizada. Nossa, são vários, né? Quase todos eles a gente fica assim, né? Mas eu tento não ficar nem mentalizando, né? Eu saio dali, eu já esqueço, já finalizou, não levo nada para casa para ficar lembrando. Mas, como eu disse, casos assim, por exemplo, de decapitados, que a cabeça e o corpo eles vêm separados, né? Esses casos assim, eu fico muito assim, é muito estranho, porque por mais que eu já vou trabalhar já pensando no pior. E aí, às vezes, eu chego lá, é uma coisa Mais leve. mais leve, mais suave, né? Não que seja suave, mas esses casos, assim, de separação Do corpo, de de tronco e membros. cabeça, de membros, é muito estranho, assim.
é esquisito. É o que te marcaria. Sim. É o que te marcou e provavelmente marcaria em outras situações. Eu não fico pensando muito assim, lembrando, mas nesses casos eu lembro, parece que fixa na memória. Porque, pra mim, são coisas que me marcam mais. É de uma estranheza, assim, diferente. Entendi. E você também ministra aulas. O que você me diz quando você começou as suas aulas? É muito melhor e mais fácil ser professora, você dar aula, ou você está no IML, ou são coisas totalmente diferentes? Nossa. Como que é a sua aula? São coisas totalmente diferentes. Mas, assim, eu acho que o desafio maior foi dar aulas. Jura? Nossa, eu acho. Porque no IML é uma coisa mais introspectiva, é ali, você tem o foco só ali em uma Você não única fica coisa. conversando, né? Isso. E, sabe, não tem nada, Não tem aquela troca de ideia. não tem vozes, nem do além. Não tem aquela troca de ideia. E aí, Não cara, tem o que você uma estava troca fazendo? de ideias, é unilateral. A única conversa é com o médico legista. Mas na sala de aula, nossa, eu acho que foi tenso. As primeiras aulas que eu dei na vida, assim, foi até engraçado. E são, assim, eu acho que dar aula realmente, para mim, foi mais desafiador. Lidar, assim, com as pessoas, com o público. São muitos questionamentos, cada um pensa de um jeito, como dominar as pessoas ali, fazer eles prestarem atenção. Mas o jeitinho, ele veio vindo com o tempo. Resumo da profissão. É muito mais difícil lidar com os vivos do que com os mortos. É muito mais difícil lidar com os vivos. Os mortos não tem problema nenhum, não tem converseiro. Não. Mas Se tiver, porque tem alguma coisa errada. Por que você está aqui, cara? Olha, não queria mexer em você não, mas vou ter que te cortar, não vai ser possível. Dá licença, porque a gente precisa resolver isso. Exato, exato. E diga-nos, a sua aula, como é? Você dá aula de qual matéria? Aonde é? O que você faz? Atualmente, eu dou aula em cursos de pós-graduação, na parte de perícia forense multidisciplinar. Então, as aulas que eu ministro são as áreas que eu domino mais, que são as técnicas de necrópsia. Então, a gente fala sobre como é o trabalho no IML, quais são, né, os procedimentos que a gente tem que fazer. Então, atualmente, eu estou nessa parte da pós. Falo também um pouquinho da genética forense, como o DNA pode ser utilizado na perícia forense, nesses casos, né, de identificação por DNA, desastres em massa, né, igual a gente viu que ocorreu, né, no acidente do avião. Esses corpos foram todos levados para o IML, né, lá de São Paulo, se eu não me engano, capital. Mesmo que todos chegaram a um caso de estarem todos queimados, mesmo com pedaços de corpos, ou ali totalmente queimados são nas destroços, cinzas. né? Mesmo assim, junta tudo e leva. Sim, aí tem vários tipos de técnicas para identificação. Para separar isso aí? Sim, para separar e para identificação. Aí o DNA é uma delas, que é uma das minhas áreas específicas. Então, nesse curso eu falo um pouquinho também como o DNA pode ser utilizado como ferramenta na identificação humana. Tem os casos de desaparecidos, teste de paternidade. Falo um pouquinho também na parte de biologia, técnicas de biologia molecular, que são técnicas de laboratório que a gente pode utilizar também nessa rotina. Mas atualmente dou aula só nesses cursos de pós-graduação. No começo da carreira, eu dava aula em cursos técnicos, dava aula de anatomia, de química, que foi logo que eu comecei aí, né? E até você perguntou, né? Dar aula é mais difícil. Eu lembro do primeiro dia que eu fui dar aula, na primeira turma, e tem que encarar o personagem também para dar aula. Tem que esquecer todos os problemas e entrar lá. Mas foi engraçado. Eu entrei, uma sala de aula lotada. Cheguei, né? Me apresentei, tudo. Eu estava nervosa, eu nunca tinha dado aula antes. Os alunos também estavam, porque era o primeiro dia de aula deles, né? O primeiro ano. E aí eu fui puxar o data show, era uma cordinha, né, que puxa. E aí o negócio despencou lá de cima. E eu não tava tremendo, porque eu tava ali concentrando. O negócio caiu, aí eu parei, fiquei olhando para os alunos. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Os alunos olhando para mim com o olho desse tamanho, né? E aí tem que levar na brincadeira. Aí eu peguei e falei, gente, não conta pra ninguém que eu fiz isso. E aí eles já ficaram todos
quebrou o gelo, ficaram dando risada. E além disso, para eles não perceberem, né? Porque eu acho que eu derrubei aquilo de tão nervosa que eu tava, não tive nem noção da força. Ainda falei para eles que nas outras turmas uma vez já tinha acontecido parecido, que as outras salas de aula o pessoal era mais bagunceiro, que eles estavam muito quietinhos e eles acreditaram. Acho que eu atuei bem. Olha, agora que vocês estão ouvindo isso, vocês estão sabendo o que aconteceu. Agora me fala, nessa aula de pós-graduação, você leva esses alunos para o IML e eles vão ver cadáver? Eu não levo para o IML, mas a gente meio que faz um IML ali Você para leva eles. o cadáver até eles? Eu levo. Meu Deus. Mas são cadáveres diferenciados. Mas não são bonecos, são de Não, verdade. São de verdade, mas Mumificados? são modelos animais. Ah, são animais. Sim. Não Aí leva a gente passa... a pessoa. Não. Não pode, é proibido. Não, é proibido. Os únicos Pode locais ficar que andando. tem... O que você tem aí? Um cadáver. Não pode. Os únicos locais que tem cadáveres são faculdades que tem alguma disciplina da área da saúde, porque existe uma lei que proibiu as pessoas a doarem, porque eram as famílias que doavam para pesquisa. E aí tem uma lei que proibiu que as pessoas doassem para pesquisa. Só que antes dessa lei, as faculdades que já tinham esses corpos permaneceram. Então tem algumas faculdades que ainda têm esses corpos em formol, que é uma substância, né, para eles ficarem preservados. E na faculdade de medicina também tem. Inclusive, essa pós-graduação é na faculdade de medicina, então Certo. tem a sala, né, de anatomia, tem esses corpos, corpos humanos mesmo, em formol. Tem um outro material também, menos tóxico do que o formol. E eles entraram para fazer uma olhada, né? Mas a gente não mexe com esses corpos porque é específico da faculdade. Entendi. Mas aí a gente tem alguns modelos animais que a anatomia é idêntica ao corpo humano, só muda o tamanho. Qualquer animal, doutora? Ou Os alguns mamíferos, específicos? principalmente, né? Os porcos, os Coelhinho. bovinos, o coelho. Então, os porcos geralmente têm um tamanho bom que dá pra gente visualizar, são muito parecidos. O cachorro? O cachorro também é parecido. Então, a gente passa, né, pelo comitê de ética para poder utilizar esses animais para a parte científica, né? Então, eles aprendem as incisões, o que tem que fazer, o que tem que analisar, qual a ordem. Então, a gente tem todo esse passo a passo, desde quando esse cadáver chega, né, no Instituto Médico Legal até a liberação. Então, nesse curso, a gente fala sobre isso. Entendi. Eu falei um termo aqui, agora vamos às explicações. É que eu já me vi num filme. Eu falei assim, corpo mumificado. Isso aí é só naquela época? Existe hoje esse termo que eu falei, mumificar? Ou é só naquela época que realmente das pirâmides que mumificavam? Ou ainda existe? É uma técnica? Isso é uma técnica de conservação, essa que você falou lá dos egípcios. Sim, mas hoje... Para conservação. Hoje, eu acredito que tem, né? É aqueles embalsamamento que eles falam, né? Que é uma técnica de preservação do corpo. O que existe também, a gente tem um estudo que chama cronotanatognose, que é o estudo dos fenômenos da morte. Existe o fenômeno de mumificação, que são anos... que ele depende de temperatura, umidade, o local onde esse cadáver foi encontrado, que se esse cadáver ficar no meio ambiente, em determinado tempo, ele vai mumificar. Então, ele vai ressecar. Então, a pele vai ficar menos com menor umidade, vai perder água. Então, esse é um caso que a gente chama de mumificação. Se o cadáver estiver mumificado, ele é natural. E isso depende muito, né? Aqui no Brasil... por ter um clima mais quente, pode ser que em determinadas regiões aconteça. Mas é raro, né? Porque para um cadáver ficar muito tempo assim exposto, sem ninguém nunca perceber, é raro. Mas é quando ele fica mais esqueletizado, assim, né? Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você olhe bem para mim. Que não é só uma curiosidade minha, mas muitas pessoas têm essa curiosidade e eu vou te fazer essa pergunta. Existe crime perfeito? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que existe uma perícia imperfeita, porque a gente vê aí
passa até assim em algumas séries, casos reais de crimes que não foram desvendados. Então, eu acredito que não por eles serem perfeitos, mas eu acredito que pode ser alguma coisa que ninguém notou, alguma perícia que não foi realizada. Então, eu acredito nisso. Alguma coisa que foi encoberta para não se descobrir, porque tem até uma frase, né, que é uma frase conhecida na criminalística: todo contato deixa uma marca. Então, é uma frase do Edmond Locard, que é um pesquisador, que ele era conhecido como Sherlock Holmes na França. Que Então, ele interessante. tinha esse tipo de frase, porque ele falava: toda pessoa que entra numa cena de crime sempre deixa ali algum material seu, e quando ela sai, ela leva consigo alguma coisa da cena do crime. Um Um vestígio, alguma vestígio, coisa. por exemplo. Então, todo local que um criminoso tocou ou que compareceu, ele deixa alguma coisa dele ali, algum vestígio. E aí cabe ao perito criminal, que é o responsável por ir na cena do crime, analisar todos esses vestígios, né? Com um desses postulados aí, né? Do Locard, que é a ciência da criminalística, que estuda essa dinâmica dos fatos ali, dos vestígios deixados no local de crime. Nossa, realmente a gente tem que fazer uma série. Sim. Meu Deus. E outro detalhe, o corpo, ele dá sinais do que aconteceu. Esse corpo fala, esse corpo fala, olha, aconteceu isso, você não está enxergando? Fala para nós isso. O corpo fala. É, meu Ele fala. Deus. A gente consegue tanto determinar, por exemplo, o tempo de morte pelos sinais que o corpo dá. Então, até eu falei nessa cronotanatognose. Cada etapa da morte tem uma característica, tem um ponto específico, uma coloração específica. Cada lesão, cada objeto deixa uma ferida específica. Então, tudo isso é documentado, é o que é estudado na medicina legal. Então, a tanatologia, que é o estudo da morte, a gente vê tudo isso. Então, dependendo do instrumento, do tempo de morte, de tudo que aconteceu, a gente consegue averiguar pelos sinais característicos. Então, existem inúmeros sinais. Aí, cada sinal determina um tipo de objeto, um tempo, se aquela lesão foi causada em vida ou em morte, se Até foi isso. forjada. Até isso a gente consegue. Se o corpo foi modificado de lugar. Então, claro, algumas coisas não com 100% de certeza, mas é uma aproximação que a gente consegue fazer, porque realmente esse corpo fala. Nossa, que interessante. E já vem outra questão. Na cena do crime ou não na cena do crime, até no IML, vocês conseguem detectar a causa da morte? Da morte? Na maioria das vezes, sim. Pelos sinais visíveis, a gente consegue determinar. Então, caso de politraumatismos, ferimentos, nesses casos mais visíveis, hemorragias, a gente consegue determinar sim. Só em casos específicos, por exemplo, se caso acontecer alguma morte natural, alguns sinais não são tão visíveis assim a olho nu. Então, cabe a nós coletar material, amostra biológica, para elas serem analisadas em laboratório, com equipamentos específicos para determinar a causa da morte. Então, uma análise sanguínea, uma análise de tecido, de coração, de pulmão, de cérebro. Esse tipo de análise é só em laboratório, a partir de determinado dia só que a gente consegue analisar. Mas muitos casos a gente resolve ali na hora já. A gente consegue determinar a causa da morte na hora. Nossa, tudo isso é muito interessante. Eu digo que é educacional, é cultural, a gente tem que saber sobre isso, até para separar esse emocional, que quando nós, pessoas comuns, não digo normais, pessoas comuns que ouvem notícias o tempo todo de acidentes, de morte, temos que ter essa preparação emocional e separar realmente essa sensibilidade emocional desse profissional. Então, parabéns pela atuação profissional. Não sei se, falando por mim, se eu teria essa técnica toda para fazer essa separação. Eu sou muito sensível
a determinados assuntos e eu sou uma pessoa muito apavorada, muito apavorada. Se bater ali na porta, eu já quero me esconder. Agora, imagina eu... E às vezes no necrotério tá lá, não tem horário para fazer o exame, Então, é 24 horas, vai lá, imagina 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. A maioria deles é dentro de cemitérios, assim, as salas, né? Meu Deus. Agora imagina se um medo. passarinho entra, faz Nossa, barulho. eu já desmaio em cima do morto ali. Eu morro com ele. Já faz o exame nos dois. Meu Deus, olha, 2 ali, 2. Agora, você que está nos assistindo e você está ouvindo esse bate-papo, que eu nem chamo de entrevista, esse bate-papo. Você que tem esse desejo de trilhar esse caminho profissional, nós temos uma doutora aqui que ela trilhou esse caminho, ela objetivou isso e foi descobrindo muito mais detalhes para estar na posição que ela está hoje. Você que quer trilhar esse caminho. Então, diga para nós, doutora, para as pessoas que estão achando interessante profissionalmente trilhar essa carreira, quais os primeiros passos? Primeiramente, para trabalhar diretamente com o exame necroscópico, são você pode partir por 2 caminhos, porque um cargo é o de médico legista e o outro cargo é o de auxiliar de necrópsia, que é o meu. Esses 2 cargos, esses dois tipos de serviço, você consegue por meio de concurso público da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil abre os seus editais para chamar, né, esse pessoal, abre o número de vagas, e a pessoa se inscreve em um desses 2 cargos. Para o auxiliar de necrópsia, até então, no último concurso, que foi há 10 anos atrás, era necessário apenas o curso do nível médio, né? O término do nível médio. Porém, agora, com algumas legislações, eu não sei se eles vão pedir algum tipo de graduação, mas não uma graduação específica. Então, ter uma graduação, pelo menos, e para o cargo de médico legista, com certeza, ter a faculdade de medicina. A outra dica comece a estudar já o quanto antes. Essas provas, elas têm, né, na internet, você encontra quais são os modelos de prova. Existem cursinhos específicos, em várias cidades, aí tem vários cursinhos bem legais nessas áreas policiais, porque são perguntas frequentes ali, você consegue meio que já ter um conteúdo programático. Então, assim, estudar e viver o conteúdo programático da prova, para passar na prova, né, que é a primeira porta de entrada. Sempre manter a mente ali atualizada nesse tipo de assunto, acompanhar os canais que postam sobre esses concursos. Eu acredito que logo deve estar para abrir novas vagas, porque o último concurso foi o que eu prestei há 10 anos atrás. Então, já fazem 10 anos, então a carreira já está defasada, muita gente aposentou, muita gente exonerou, saiu. Então, a gente precisa de bastante desse tipo de profissional. Acredito que deve abrir logo, então é bom as pessoas ficarem já atentas aí aos canais de publicação, diário oficial, e estudar e ter o foco e dormir, sonhar com perícia, assistir vídeos e quanto mais informação, melhor. Perfeito. E outro detalhe, estou aqui diante de uma profissional que é auxiliar de necrópsia. Porém, estou diante de uma autoridade policial. Estou falando certo? Sim. Não parece, mas nós somos policiais. Somos considerados policiais por conta que o concurso é feito pela Polícia Civil. Então, dentro da Polícia Civil, existem os cargos, né, de delegado, de investigador, de escrivão, que são aqueles cargos mais de delegacia. E existem os cargos técnicos científicos, que a gente fala que nós somos da Polícia Científica, que é até uma subdivisão que a gente faz, que são os pesquisadores, que utilizam a ciência no auxílio da justiça. Perfeito. E já que você é uma autoridade policial, eu tenho que pedir permissão. Você me permite eu colocar a mão no seu distintivo? Eu não vou socando a mão sem a permissão. Deixa eu ver isso aqui. Gente, é a primeira vez... O podcast com Vilma Birelli, pela primeira vez, coloca em suas mãos um distintivo policial. Auxiliar de necrópsia.
Policial Civil, SSR, que é a abreviação. Secretaria de Segurança Pública. Certo. Olha aqui. Gente, você não está... Você, assim, não sabe o que eu estou sentindo. Parece bobeira, mas não é. E olha aqui essa chave. É do cofrinho? Essa chave é do cofrinho? É do coração. É do coração? Fala quem aqui. será essa chave? De quem será essa o que chave? será que essa chave abre? Você pode me contar? Essa chave é das nossas algemas. Meu Deus. A algema tá aí? Não tá aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. É bom você se comportar. Olha, você não imagina. Senão eu ia falar aquela frase, você está preso em nome da lei. Meu Deus, que medo. Olha, graças a Deus que não está, porque eu estou aqui tentando ao máximo me comportar. Já pensou, gente? E ainda bem que a chave está aqui. Já pensou se ela tem algema, me prende e não tem a chave? E agora? Misericórdia. Ai, doutora, eu sinto-me honrada com essa entrevista, com esse bate-papo, a sua beleza. Obrigada. Realmente encantou aqui o cenário, a sua alegria. Então, é muito bom saber que profissionais como você, competentes, capacitados, que estudaram de fato para exercer uma rotina, aos meus olhos, tão árdua, que mesmo que com toda essa técnica não deve ser fácil, mas é sempre nesse pensamento humano de dar respostas para a família, de dar resposta para a sua equipe, para o seu time. Então, eu tiro o meu chapéu para você, para a pessoa que você é. Então, eu desejo muitas bênçãos, que a sua vida seja muito bem vivida, que você possa, junto com a tua família, realmente ultrapassar os limites realmente de uma vida que valha a pena. Porque eu fico imaginando você diante daquele cadáver, de sonhos não mais realizados, dos propósitos, da vida financeira, de repente, muito boa e acabou. Então, que esse distintivo, a cada dia que você coloque, que Deus lhe proteja e que você possa realmente identificar todos os casos, todos os mistérios, e que você seja imensamente protegida por Deus e pelo seu time, pelos policiais. E eu quero vê-la muitas vezes aqui, tá? E com muito respeito a esse distintivo que foi permitido. Então, eu desejo que você volte mais vezes, mas hoje, aqui novamente para você, com todo respeito, eu quero que você volte e eu só tenho que agradecer essa visita maravilhosa, ilustre. Não é para qualquer um, não, tá? Mas no podcast com Vilma Birelli, eu tive a honra de tê-la aqui conosco e você vai saber todos os detalhes. E qualquer dúvida, ali, ó, escreve para a gente que vamos fazer uma série aqui que tem muito ainda para ser conversado. E eu quero pegar na sua mão e lhe desejar vida. Muito obrigada. Obrigada aqui, principalmente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre esse assunto, que quase ninguém fala, né? Um assunto tão delicado. Ao mesmo tempo, para mim... eu acho que eu escolhi também muito essa profissão pelo propósito de levar uma resposta não só para os familiares, mas eu acho que para a sociedade. Para a sociedade. Então, eu acho que ter esse propósito assim, de levar essa informação, levar essa resposta, é uma coisa que me impulsiona a continuar e a pesquisar e a querer sempre mais. Mas muito obrigada mesmo por essa abertura, por falar sobre esse assunto, que não é fácil. A gente tenta mudar o jeito de falar para ele ficar mais leve, mas é difícil, né, para as pessoas ali que estão vivendo, mas a gente dá o nosso melhor. E não tem como querer dizer que a morte e a vida não caminham juntas. Elas caminham juntas e o que nós temos que ter é esse discernimento, esse equilíbrio que eu enxerguei em você, para que a gente possa encarar realmente a morte, não com naturalidade, mas como, de fato,
ela acontece. Então, Sim. não tem como escapar. Não, é a nossa única certeza, né? É a Sim, morte. Exato. Então, que a sua vida seja muito iluminada e muito obrigada por hoje. Obrigada, eu que agradeço. Beijo. Um beijo.